Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você ainda acredita no seu sonho? Lá no fundo do coração, mediante a tanta luta, dificuldade, palavras negativas, tudo que você já enfrentou. Uma coisa eu te falo, muitos no seu lugar não suportariam metade do que você já passou. Tem pessoas que já desistiram, tem pessoas que já pararam, por muito menos. Então você tem que reconhecer que você tem sido forte. Mas o inimigo ele vai sugerir na sua mente que você é uma pessoa fraca e que se Deus fosse por nós, as coisas eram para estar diferente. Mas nós também temos que reconhecer que se não fosse a ajuda de Deus, nem aonde nós chegou, nós teríamos chegado. E é sobre isso que eu quero falar com você, tá bom? Antes de tudo, muito bom dia, que a paz e a proteção de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bispo Maicon e eu quero profetizar um grande milagre de Deus sobre a sua vida. Eu quero interceder a Deus para mudar a sua situação, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, repreender palavras negativas para bem longe, gente, e trazer palavras positivas, da fé, coisas boas para mim, para você. É isso que nós queremos que aconteça, tá bom? Eu vou orar e vou também entregar um salmo rápido que Deus colocou no meu coração e objetivo para abençoar o seu dia. Quero pedir a você também que já coloca aqui abaixo nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, o nome da sua família, para que nós venhamos orar por ele nas orações da madrugada, tá bom? Tenho certeza que de oração em oração nós vamos alcançar os nossos objetivos. Amém? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Salmo e tem um versículo que está aqui, no capítulo 37, que chama muito a minha atenção e eu queria compartilhar ele com vocês. É o versículo 3 que diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Essa palavra confia no Senhor, ela é muito interessante, porque ela não diz confia quando as coisas estão boas, ou ela não diz para mim, para você confiar quando nós estamos enfrentando somente dificuldade. Não, pelo contrário, ela diz confia independentemente da situação. Mas temos que ser sincero e honesto com nós mesmos, que é muito mais fácil confiar em Deus quando as coisas estão dando certo. Porque isso acaba nos motivando, nos deixando feliz, alegre. A gente olha e tem a sensação de que porque está dando certo, Deus está cuidando. E tem a sensação de que porque está dando errado, Deus não está vendo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus está contando com a nossa fé para que Ele continue protegendo a nossa vida independentemente da situação. Porque eu e você temos inimigo. Qual é o nosso inimigo? A doença, os demônios, a dificuldade, os problemas, a enfermidade, as traições, as mentiras, as calúnias, as dívidas, muitas coisas. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Não é esse o objetivo, enaltecer o problema, e sim a nossa fé. Qual é o inimigo de Deus? Ninguém. Deus não tem inimigo. Ele diz na palavra, operando Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Deus está querendo dizer? Quando eu mando, até o diabo obedece. Certa vez, Jesus ele estava caminhando com os seus discípulos e viram um homem sofrendo à beira do caminho. E perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse nessa situação? E Cristo disse, nem ele nem os seus pais, mas é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então a gente tem que compreender e entender que tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. A gente tem que compreender que o Senhor Jesus ele está no controle da situação. A gente tem que entender que Deus ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para nossa família, o que é melhor para nossa casa. Ele sabe.
Mas não é isso que vai mudar a nossa confiança. O que vai fazer você manter a sua confiança é você continuar olhando para Jesus. Vou te dar um exemplo simples, mas que todos conhecem e poucos param para refletir sobre isso. Pedro. Todo mundo conhece Pedro porque Pedro foi o homem que ficou reconhecido porque negou a Jesus e o galo cantou 3 vezes. Mas se você parar para ver a história de Pedro, a Bíblia diz que certo dia Jesus apareceu sobre o mar, eles estavam pescando, e quando os discípulos viram, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma! E gritado de medo, possuídos de temor, Pedro olhou e disse: és tu, Senhor? Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. Fez um desafio. E Jesus disse: vem. Pedro desce do barco e ele começa a caminhar olhando para Jesus. E olha que interessante essa reflexão. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas e via o extraordinário acontecer. Quando Pedro para, quando ele para de olhar para Jesus, e naquele momento a palavra vai dizer que ele repara na força do vento, ali ele teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. É exatamente isso que acontece na vida das pessoas. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós vivemos o sobrenatural de Cristo sobre a nossa vida. Quando nós paramos de olhar para Jesus e vamos reparar na tempestade, nos problemas, eu não dou conta, está muito difícil. E a gente dá lugar à murmuração. Uma vez que essa murmuração ela entra, a fé corre. E quando a fé corre, a gente fica irreconhecível. Dá vontade de reclamar, dá vontade de blasfemar, dá vontade de xingar, dá vontade de se entristecer. E aí não reconhecemos a nossa fé. E a culpa não é só nossa, porque isso é um processo. Claro que o maior objetivo nosso é continuar olhando para Jesus. Porque enquanto eu olho para Cristo, a Bíblia diz que a fé chama à existência aquilo que não existe. Então, se eu estiver olhando para Cristo, vai acontecer coisas que de repente não estavam para acontecer, mas vão acontecer mediante a minha fé. Está dando para você entender? Olha a importância da fé. Olha a importância de você não desistir. Olha a importância de você não parar. Então coloque isso no seu coração, meu amado. Não desista, não deixa ninguém te decepcionar. Olha para Jesus, custe o que custar. Confia no Senhor. Esse Salmos 37 é para você. Confia no Senhor, tá bom? Faz o bem. Continua fazendo a sua parte e Deus fará a parte dele na sua vida. Amém? Você toma posse dessa palavra? Receba, toma posse em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Já quero que você coloque aqui nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Não se esqueça o nome da sua família para participar conosco da oração da madrugada. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos perder a nossa confiança. Que nós não venhamos perder, meu Deus, a nossa fé. Pelo contrário, a palavra do Senhor, ela diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. No fundo do coração, meu Deus, nós invocamos ao Senhor. Nós clamamos a Ti. Pedimos ao Senhor que venha trazer grandes respostas sobre a vida do teu povo. Que venha trazer grandes milagres, grandes curas, grandes libertações. Sabemos que a luta é grande, Pai. Sabemos que as tribulações são terríveis. Sabemos que tem dias, meu Deus, que dá vontade de chorar. Tem
Tem dias que dá vontade de sumir, desaparecer, de desistir, de abandonar tudo, meu Pai. Mas também sabemos que o Senhor é a nossa força e tem cuidado de nós. E se não fosse o Senhor, nem aqui nós estaríamos. Então, do fundo do coração, eu imploro ao Senhor o socorro. Olha para nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Venha ao encontro do aflito. Venha ao encontro daquele que está sofrendo. Venha ao encontro daquele que já não tem mais forças, Pai. Ao encontro daquele que está pensando, meu Deus, em desistir. Ao encontro daquele que tem chorado ultimamente. Não tem conseguido dormir à noite. Tem tantos problemas, pensamentos negativos, insônia, tristeza, sofrimento, Pai. Humildemente reconhecemos que necessitamos do Senhor. E a Tua palavra, ela é poderosa, meu Pai. A palavra do Senhor não cai no chão. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansado e ferido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, meu Deus, alivia, Pai, tira esse fardo, esse peso, essa dor, essa doença, esse desânimo, esse desgaste. Coloca o Teu poder, a Tua força para nos abençoar. E que aonde, meu Deus, essa oração estiver alcançando, Pai, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa seja abençoada pelo Senhor, seja tocada, nos protege. Nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos, entregamos nas Suas mãos e temos a certeza, a confiança que se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Pai. Aonde essa oração chegar, que as portas fechadas se abram e que grandes milagres aconteçam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele que crê, diga que assim seja e assim será. Amém. Toma posse dessa oração, meu amado. Deus abençoe os seus projetos, sua casa, sua família, sua vida. Amém? Não se esqueça de deixar abaixo aqui nos comentários o nome da sua família para eu apresentar na oração da madrugada, tá bom? E claro, compartilhe essa oração com mais pessoas, porque aonde essa oração chegar, aonde essa oração tocar, eu tenho certeza absoluta que grandes milagres Deus vai operar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, sua casa, sua família. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.